Neita, pode começar pra gente? Bom dia, posso compartilhar aqui. Essa primeira tarefa que eu vou apresentar foi feita uma validação dentro da nota fiscal para quando o cliente preenche uma nota, acho que é 150, se não me engano. E essa nota aqui dele é como entrada e utilizando a CFLP de importação ou exportação aqui no caso. E quando ele faz essa preenchimento dessa nota, o sistema ele estava meio bugado aqui quando era a parte de 3 e 7, que é entrada e saída, quando ele abria essa nota novamente. Então só foi feita essa validaçãozinha aqui para ele abrir corretamente com o valor que foi inserido. Uma outra tarefa é na parte do manifesto, onde foi adicionado agora a parte de informação de lotação, onde o cliente precisa informar o NCM daquele produto sendo carregado somente para lotação. Então aqui ele tem a opçãozinha de buscar qual que é o NCM, vinculando junto ao manifesto. Tá? Deixa eu ver outra tarefa aqui. Na parte do pedido, também foi feita uma melhoria. Quando faz um pedido de devolução, o sistema ele não estava deixando inserir o produto com menos de R$1. Tá? Então agora ele está deixando. E uma outra tarefa é referente à exclusão de nota fiscal, que como agora tem a parte do IBS, não estava sendo feita a exclusão antes, por conta do vínculo com a tabela de movimento, que é uma outra tabela, ele estava deixando de fazer a exclusão. Então vou fazer a exclusão da nota que eu fiz aqui agora. Excluiu normalmente. Deixa eu ver outra tarefa aqui. Na parte do financeiro, quando o cliente ele cria uma duplicata, deixa eu colocar aqui ela para o dia 10, de R$100,50 para o cliente número 2. O sistema ele vai salvar essa data que ele criou de vencimento, 10 do 10, e caso ele faça alteração aqui para o dia 20, ele não vai perder aquela data de origem, tá? Mostrando aqui vencimento original 10 do 10, tá? Só para informação mesmo de não perder essa data de origem. Outra tarefa, teve algum ajuste na parte da reforma tributária, que é só geração de XML, e na parte do PAF foi adicionado agora também, que era para entrar em vigor agora no mês 11, que seria a emissão de nota fiscal para CNPJ, não ia poder mais, ia ter que fazer a emissão no modelo 55. Então, essa mudança foi prorrogada para janeiro também, por enquanto, né? Não sei se vai adiar novamente. Mas aqui em questão do sistema, vou fazer um cupom normal aqui, e o que o sistema ia comportar da seguinte forma: caso ele fizesse um cupom e vinculasse um CNPJ, 212792 contra 90, o sistema ia identificar que era um CNPJ e ia fazer a emissão da NFE e não da NFCE, tá? Depois tem que trocar aqui para NFE. Que legal. Então ele faz a emissão como nota dentro do PAF. Aí eu fiz um relatório. Inicialmente nós não sabíamos como que ia ser essa DANF,
Porém, eu fiz no modelo do DANF simplificado, que já tem hoje, que seria nesse modelo aqui, com os dados da nota fiscal e com os dados do produto. Hoje eles utilizam para imprimir no cupom, né, Nitz? Tá É, certo. porque como ele está fazendo a impressão direto no caixa, provavelmente ele vai usar uma impressorinha térmica pequena, né? Uhum, entendi. Hoje eles utilizam esse modelo aqui para emissão de etiqueta, né? Então dá certo também. E na parte da... E se ele fizer um cupom normal para CPF, o sistema vai fazer como emissão de NFC. Aí aqui dentro do sistema, temos a importação das vendas, normal, está importando também. Essa venda de hoje, eu fiz uma venda antes, das 9h22, e essa venda número 6 aqui, como NFE para dentro do sistema também. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ô, Nitz, deixa eu perguntar da validação do XSD lá, da nota. Pode falar. Você fez alguma mudança? Deu certo de extrair aquelas tags? Como é que tá o pé daquilo lá? Não voltou a validação. A do XSD. Zana Franca de Manaus lá, você fala? Isso. Não cheguei a autorizar, não. Tá bom, mas você começou a arrancar as tags aquele dia, né? Eu só preciso alinhar com o suporte semana que vem pra gente pegar certinho as UFs, a lista de cliente que tá emitindo já. Então, se remover a tag, será que não dá para manter o mesmo esquema para todo mundo de uma vez, em vez de fazer aquele A Eu e vou B? tentar autorizar uma em produção, apesar que São Paulo eu acho que está autorizando, não sei. E outra coisa, isso, pega uma UF que tá dando erro, né? Perfeito. E aí uma outra coisa que eu ia falar, qualquer coisa, se mesmo assim não der, não dá para a gente validar o retorno e ignorar se foi só essa falha? Dá. Dá também, né? Também tem essa alternativa. Perfeito. Eu consigo validar lá no retorno que tá vindo, se tem aquela tag, se for só aquela tag e não tiver outra, você continua como se não tivesse dado erro. Eu acho que é até mais fácil, viu? Né? Então tá bom. Então vai. Eu vou validar essa tag da Zona Franca de Manaus, se não for ele mostra o retorno, senão ele sai fora. Eu conversei com o Heitor, que o pessoal tá dando muito suporte lá, coisa boba, de IE que o cara não preenche, sabe? Sim. Um monte de coisa boba. Eu faço aqui... valida, né? Eu faço e subo no patch novo. Perfeito, beleza. Então tá bom. Você acha que ainda hoje dá pra fazer? Não, acabando aqui eu já faço. Então tá bom, então vai, beleza. Hoje não, a gente não vai subir hoje, tá? Segunda-feira. Por quê? Não, mas o PF, não, pelo menos o modelo dá certo, sim. Se for só isso, dá certo, né? Foi feito também aquela melhoria só para, não sei se todo mundo sabe, aquela parte da quando faz atualização de NCM lá, IBPT, que o sistema com essa versão nova aqui agora ele não vai ficar travado mais, se caso não conseguir fazer o download, né? Fizemos aquela melhoria lá também. Nós resolvemos também a questão do HTTPS, né, Nate, lá do Sol 10. Do Sol 10 também. Acho que é isso aí. Visual mais é essa daí. Ô, Natan, como que ficaria o controle de numeração de nota fiscal no PAF? Hoje, ele está seguindo a numeração da config. O certo seria uma série para o PAF e uma série para o CIEM. Isso, caso, mas já né? tem como vai ter como já configurar isso? Aí tem uma tarefa para essa sprint aqui agora que vai iniciar, eu fazer separado. Tipo, o PAF vai usar a série 1 e o CIEM vai usar a série 2. Porque hoje ele tá pegando lá das config normal, 550 lá e 650, entendeu? Entendi. Então, teoricamente, se ele faz a emissão de nota dentro do PAF, a numeração do CIEM vai dar conflito, aí ele não poderia utilizar, entendeu? Entendi. E sobre a tabela de imposto, ele vai puxar de nota na tabela padrão, se configurar? Hoje tem a tabela de imposto que o sistema utiliza para a emissão da nota, ele vai fazer a importação para lá também. Entendi. Então, quando ele identificar que é uma nota fiscal eletrônica, ele vai puxar a tabela de imposto da nota fiscal eletrônica. Eu preciso só dar uma conferida ver se ele tá, porque hoje o sistema ele busca uma tabela só e transforma para lá, né? Mas eu vou testar isso daí. É porque lá no produto tem aquela tabela padrão, você consegue definir a de nota e a de PAF e a pro PAF. Sim. Então, acredito que hoje ele vai puxar do PAF. Mas aí no caso seria diferente a NFC e NFE, tabela de imposto? Da forma que está configurada hoje, vai ter que fazer essa validação. Tá. Porque é diferente os impostos, ele tem que ser diferente. Entendi. Principalmente para combustível. Mas esse é um problema. Tem umas coisas que a gente precisa validar, principalmente essa parte de imposto e a parte de tabela de imposto avançada, que tem nota que é um pouco complicado.
Agora a gente tem um pouco mais tempo, pelo menos não é em mês que vem Não já. em Depois a cima, gente né? fala com o cliente e já começa a validar como que ele precisa usar. Isso, não, perfeito. O Não, mas se for Alessandro para lá do importar Povo, para lá, já dá para jogar. o Uma Alessandro coisa tinha que eu ia comentado falar também. era relacionado à tabela de imposto. Hoje no CIEM, não é igual no GA, que é uma tabela cadastrada, né? No produto, você pode fazer uma tabela personalizada do produto, né? Sim. Ali, isso. Provavelmente Não, você ele usa consegue aqui, né? escolher essa daí. Tá, e lá no PAF, Neide, você chumbou no produto ou você exportou também uma tabela de imposto? Não, lá é uma tabela de imposto que ele vai usar a configuração faturamento aqui, não é como que é o nome. Tem a do item, a padrão. Vai estar tabela padrão lá, eu acho. Isso, lá a hora que exporta para o Aqui, ó. PAF. Do Então, item, mas CFLP, tabela não, padrão. mas isso, perfeito, beleza. Agora que eu quero entender tá, quando você cadastra do ITCFP, tabela padrão. Entendi, Só a que Isso. tabela aqui, padrão. provavelmente, se ele colocar como 3, que é essa padrão aqui, NF, NFC, ele vai pegar somente a da nota. Tá, mas isso que eu queria entender. Quando você exporta para o PAF, lá no PAF, onde você armazena os dados do imposto? Junto com o item ou numa tabela à parte? Não, uma tabela à parte. Então se você tiver duas tabelas para usar num item, tudo bem. É só você colocar lá qual é a tabela que ele vai usar no NFC e qual tabela que ele vai usar no Hoje NFE, né? ele utiliza como tabela de imposto aqui. Eu Então tá ótimo. tenho o código do item, tudo separado. Aí o Mas que eu posso... a tabela de imposto aqui é vinculada com o item ou não? É vinculado com o item. Na realidade, o que nós podíamos ter, gente, era a tabela de imposto cadastrada e lá, igual tem esse tabela de imposto padrão, você tem uma tabela de imposto cadastrada 1. A tabela 1 usa no produto 3, 7, 10, 15, entendeu? Aí tem que ter um vínculo tabela, ou lá no próprio item, fala qual é a tabela de NFE desse item, a tabela 3. Qual é a tabela de NFC desse item, a tabela 1. Um exemplo, tá? Que nem ali no produto, ele tem lá os dois campos você preencher, a tabela da NFE e a do SAT. Isso. O cliente preenchendo Coloca a aí, tabela, e se o SAT, se o PAF conseguir identificar quando for nota puxar a tabela NFE, já funciona. Isso, perfeito. Porque hoje ele só vai puxar o que tá na tabela SAT ali. Não, beleza. Isso aí como vai ser feito, perfeito. Dá pra gente... Não, depois a gente ajusta aqui também. Então, uma pergunta só rapidinho. Na legislação, a identificação do cliente lá nessa nota simplificada, o endereço não precisa pôr, não é obrigatório? Hoje, o governo não está deixando autorizar sem o endereço, mas parece que vai deixar autorizar sem o endereço. Só que quando ele bate naquela consulta aqui do CPF que informa ali, ele está fazendo a consulta direto na API lá que o sistema utiliza. Então ele busca os dados e traz. Então ele traz completo. Entendeu? Porque o exemplo, o cara vai lá e vende para uma pessoa jurídica que é de fora do estado. Aí a alíquota não é 18%, por exemplo, vai ser 12%. Aí é onde vai dar o erro, porque a tabela padrão do PAF vai estar tudo 18%, que o PAF sempre é dentro do estado, né? Só que aí tem a opção do... Eu acho que ele vai colocar como presencial lá e vai informar sem endereço, entendeu? Aí a tabela de imposto não fica sendo tão importante, então, né? Porque a validação da Cefaz é pelo estado, né? A alíquota do ICMS. Então, geralmente frente de caixa é venda presencial mesmo. Não tem... O ideal não era, eu acho... Fora de estabelecimento, né? Fora de estabelecimento. A única preocupação que eu tenho para empresas assim, principalmente quando as duas empresas são regime normal, é de você tributar o ICMS para gerar crédito, sabe? Esse tipo de coisa, às vezes muda da tabela do consumidor final. Esse talvez é um problema que vai ter, talvez vai ter que ter mais que uma tabela de imposto para a nota. Porque assim, quando é consumidor final, CPF, é sempre consumidor final. Ele não pode revender porque ele é uma pessoa física, ele vai comprar para consumir. Quando eu estou fazendo no PDV para uma empresa, por exemplo, eu numa lanchonete vou num atacadão fazer compra. Isso é para consumo próprio ou isso é para revenda? Então, assim, isso faz diferença na tabela de imposto na hora de emitir nota para CNPJ, entendeu? E aí, talvez, então a gente vai ter que ter a tabela da NFC para pessoa física e a tabela de NFE para pessoa física e a NFE para PJ consumidor e para PJ revenda.
Sim. É verdade. Eu caí e eu perdi um pouco da conversa, mas o que eu ia falar é que dentro da nota técnica, ele está fixado como venda no local, não pode ser enviado como outro tipo de venda, né? Isso, perfeito. Aí que tá, eu preciso entender, Dani, se para PJ, né, para CNPJ, eu posso vender no frente de caixa para consumo próprio. Né, a empresa está comprando água para os funcionários beber, um exemplo, né? Estou lá no atacadão comprando água para a empresa, certo? Então é consumo próprio, é PJ, é nota fiscal, mas é consumo final. Ou eu estou comprando água para revender, que eu tenho um carrinho de cachorro-quente, um CNPJ, eu estou revendendo, né? Então eu vou dar nota de saída disso depois. Então por isso que eu falo, vai ter que ter, na teoria, né, exportando as tabelas de imposto lá e depois vinculando, nós vamos ter, para cada item, a NFCE para pessoa física, a NFE para pessoa jurídica consumo e a NFE pessoa jurídica revenda. Eu acredito que essas 3 tabelas mínimas para exportar para o PDV. O mais certo ainda seria usar a tabela avançada, né? Que lá ele define, né? Isso. Pode ser também. Mas pode ser, viu, Neide? Só vai exportar. É que assim. Que aqui ele consegue mudar, né? Isso, o tipo de contribuinte. Nossa, mas exportar essa tabela também é um problema. E tem CNPJ, CFOP, tem um monte de coisa que não vai usar lá. Não sei. Não sei. Põe na EV aqui que melhor faz. A gente discute, beleza. Qualquer coisa brota aqui embaixo uma NFE para revenda. Aí deixa essa NFE para consumo e outra NFE para revenda, entendeu? Sei. Sim. Beleza. Exporta os dois. Tá, põe na discute. Até já. Eu queria fazer um adendo também em relação, principalmente, tanto essa parte quanto a parte da reforma, que essa semana o governo mudou algumas notas técnicas da reforma, colocou algumas STs novas também. Então, tá tendo uma quantidade de mudança muito grande. Então, tá assim, muda, depois. Então, eu tinha conversado com o pessoal do suporte que a gente ia começar a atualizar os clientes em massa, pelo menos até o fim do mês, mas eu vou deixar até pelo menos o meio do próximo mês, para a gente avaliar a quantidade de mudanças que estão sendo feitas, porque o governo está mudando muita coisa. Então, para a gente atualizar os clientes e depois para ter que fazer esse processo de novo, não são mudanças muito nichadas, são mudanças gerais mesmo, tá? Então, sobre o que eu tinha falado da gente marcar a reunião para a gente falar sobre isso, vai ser marcada, só que vai levar um pouquinho mais de tempo, porque a gente precisa entender em que passo que eles estão ainda. Tá bom? A gente já teve clientes que estão emitindo nota com os impostos da reforma, usando 000, tanto no CIEM quanto no GA. E a partir dessa semana, eu vou fazer um acompanhamento um pouco mais próximo do suporte para ver se a gente consegue validar pelo menos cada uma das UFs, tanto nota fiscal, quanto cupom, quanto no conhecimento também. Tá? Isso tanto CIEM quanto GA. Beleza? Beleza, então. Mais alguma dúvida? Beleza, obrigada. Então. Falou, obrigado. Gabi? Bom dia. Tá funcionando o meu microfone, né? Sim. Compartilhar aqui, só um momento. Estão vendo o meu já? Tá carregando, né? Agora foi? Beleza. Eu vou apresentar umas tarefas que eu trabalhei nessa sprint em relação a melhorias do Marketplace. A primeira que eu vou apresentar vai ser aqui nos anúncios do Mercado Livre. Eu criei a opção de duplicar o anúncio que o cliente pediu, porque às vezes ele utiliza a mesma informação e ele acaba trocando o produto ou alguma outra informação. Então, aqui nessa setinha de ações, adicionei a opção de duplicar. Ele vai abrir essa diálogo aqui e o cliente pode inserir o mesmo produto do anúncio anterior. Acho que é iPhone.
E aí ele consegue salvar e gerenciar esse anúncio normalmente. Uma outra opção aqui no cadastro de produto, também do Marketplace. Aqui em mais opções. Opa. Aqui na opção de duplicar, foi adicionado uma função para duplicar os impostos por UF do item. Então, acho que eu tenho anúncio HTML. Esse produto aqui, ele tem tabelas de imposto e ele também tem um anúncio, um HTML do anúncio. Inicialmente nessa tarefa foi pedido para inserir essa opção de duplicar o anúncio também, porém a gente estava testando e a gente verificou que essa informação ela já funciona, por isso que eu não incluí lá naquela diálogo. Então eu só incluí a de duplicação do imposto. Então quando ele vem aqui, ele tem essa nova opção, impostos por UF, ele pode selecionar, quando ele duplicar esse novo item, ele vai ter tanto essas tabelas de imposto, como também essa informação aqui do anúncio HTML. Também aqui no gerenciamento dos produtos em lote foi adicionada essa opção de gerenciar produtos no Marketplace. O cliente tem a possibilidade de marcar todos esses produtos ou desmarcar para poder aparecer no Marketplace. Então aqui eu vou atualizar a exibição, eu faço uma validação para saber os produtos que possuem o SKU, nesse caso aqui eles não têm o SKU, por isso que eles não foram. E o cliente também consegue fazer a opção inversa, que seria desmarcar os produtos que ele já mandou para gerenciar lá no Marketplace. Então ele tem essas duas possibilidades aqui. Do Marketplace seria isso, agora eu vou mostrar outras tarefas. Uma tarefa aqui de nota fiscal estava com um problema no cálculo de FCP do imposto de ST, quando o cliente era do Rio de Janeiro e Simples Nacional. Então, nessa condição específica, ele tinha essa configuração de imposto aqui. Eu repliquei o que o suporte me passou. O sistema estava calculando incorreto a informação do FCP. Eu vou demonstrar lá que agora já foi corrigido e está funcionando corretamente. Então, aqui eu vou inserir um item que tem essa tabela de imposto que eu acabei de mostrar. Simples. O sistema estava realizando o cálculo incorreto nessa informação aqui do FCP, ele estava calculando R$ 2,78, aí agora corrigiu e já está certinho, para o cliente não ter mais esse problema. Uma outra tarefa do manifesto estava com um erro de duplicar a numeração. Então, no cenário que o cliente, por exemplo, tinha 3 manifestos aqui, eu vou excluir o 503. Agora eu estou com uma numeração pulada, então o que é o normal do cliente fazer, ele vir aqui no último, alterar a numeração para esse que eu excluí, para ficar sequencial. Fica correto aqui. Quando ele duplicava, o sistema estava gerando a numeração 505. Ele não estava respeitando a numeração de sequência. Então agora eu corrigi, então ele está pegando a numeração corretamente aqui. Uma outra tarefa aqui, na ordem de serviço, essa informação aqui da data de retirada, o cliente conseguia alterar ela somente quando ele estava criando a ordem. Então, por exemplo, eu tenho essa OS, ela já está salva, eu vou alterar essa data aqui, vou salvar. Aqui ele fixou porque foi corrigido, mas ele não estava ficando com essa informação persistida. Então, foi feita uma correção que o cliente agora ele pode alterar essa informação livremente. Uma outra tarefa também em relação a imposto, porém agora com o regime normal, novamente considerando o mesmo cenário de replicação dos impostos aqui, o cliente estava utilizando tributação com redução da base de cálculo. O problema que estava acontecendo era no cenário em que
ele tinha um pedido, então aqui nesse caso eu tenho um pedido, esse produto ele tem essa tabela de imposto que eu acabei de abrir. Quando o cliente transformava essa venda em nota fiscal, o sistema estava calculando incorretamente a informação da base de cálculo. Então aqui ele está calculando correto, como é R$100, ele fica o mesmo valor. Então agora isso também foi corrigido. Uma outra correção que foi feita também, mas não é nada visual, eu vou só comentar, foi em relação ao marketplace. Os clientes estavam tendo um problema quando esse token de renovação aqui, o refresh token, ele é utilizado para quando o token de acesso do cliente ele expira. Então, o marketplace, a gente enviava esse token de renovação para o cliente poder continuar fazendo as aquisições para o Plug for Market. E quando esse token de renovação ele expirava, o cliente também parava de conseguir fazer esse gerenciamento, porque dava problema na autenticação. A gente verificou a documentação da TecnoSpeed, eu conversei com um dos técnicos dele para esclarecimento do que a gente poderia fazer para correção desse problema, e aí a gente teve como solução a utilização do nosso token de software house, da Soften, e com esse token a gente consegue gerar novos tokens, tanto o de acesso quanto de refresh, para as lojas que utilizam que fazem parte da nossa software house. E aí, nesse cenário em que o token de renovação também expira, a gente automaticamente já faz esse processo que eu acabei de mencionar, e isso já corrige os problemas para o cliente não ter o processo dele de gerenciamento do Plug for Market interrompido. Então, isso foi o que foi feito, mas como não é nada visual, só alteração no back-end, só estou explicando mesmo. Em relação às minhas tarefas eram isso, alguém tem alguma dúvida? Que eu vou precisar apresentar uma do Paulo Henrique. Bom, a tarefa do Paulo, ela é relacionada a uma nova funcionalidade de importar mesa e comanda da filial, ela consegue importar da matriz. Então aqui eu tenho a Soften, ela é a empresa matriz, e a Lab é a empresa filial. Aqui no restaurante, eu tenho essas duas mesas aqui, elas têm itens nela. Aqui na filial, o cliente pode vir no frente de caixa, aqui nessas opções aqui de atalhos, ele consegue importar essa comanda, a mesa ou comanda, pelo código da matriz. Então, no caso, eu consigo importar, comanda não a mesa. Essa mesa aqui da matriz, ele consegue adicionar. E ele consegue adicionar mais do que uma também. Então, aqui no caso, a da Soften, eu consigo adicionar essas informações do restaurante, elas não existem na filial. Ele consegue adicionar pelo código. Quando ele finaliza a importação dessa mesma comanda, o sistema processa os itens que elas possuem, e a partir disso o cliente consegue, a filial no caso, consegue realizar a autorização do cupom com essas informações. Seria basicamente isso. Em relação a essa tarefa aqui do Paulo, alguém tem alguma dúvida? Eu consigo abrir de novo, Gabi, a importação? Eu consigo assim? fazer ficha por ficha separado, ou eu tenho que fazer todas elas de uma vez? Não, você consegue fazer separado. Eu fiz junto só para mostrar que é possível. Isso, não, perfeito, Mas só para me entender. Ele consegue normalmente importar só uma. Só a mesa 1, aí aparece os itens, aí eu vou lá importar de novo mesa 2, ele aparece os outros itens. Isso, perfeito. Fazer cupom por cupom. Não cupom por cupom, por exemplo, agora você importou, certo? Abre de novo a importação da mesa. Não, você limpou? Isso. Faz uma mesa. Tá. Faz a mesa 1. Isso, certo. Agora importa. Agora importa a mesa 2. Entendi. Beleza, aqui também aparece o total. Isso. Mas só que aí ele não tem como, né, importar. Por que ele aparece cancelar a importação? Então, eu acho que ele tem que importar todas de uma vez
ao invés de importar só uma, né? Tá Porque tá bom. aparecendo essa opção aqui. Tá, existe alguma limitação? Eu valido com o Paulo. Depois, Beleza. se ele fez por isso como regra ou Se se tem é algum alguma motivo, coisa que impede. Não, mas só de ter o total aqui é legal. Eu acho que já vai resolver para o cliente, já porque tem comanda que vai estar zerada, igual a gente passa no grau lá, passa em 3 pessoas. Isso. Tem comanda que está zerada e geralmente a pessoa confere, olha, essa comanda aqui consumiu, essa comanda não consumiu, tá certo? Não, tá certo. Perfeito. Entendi. Beleza, tá ótimo, Gabi. Beleza. É isso, então. Beleza, Gabi, obrigada. Por nada. Messiagem. Oi, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Opa, peraí. Aí, estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Beleza. Bom, deixa eu só pegar aqui a planilha, só para não me perder. Beleza. A primeira tarefa que eu vou mostrar aqui, referente na parte do CTE, deixa eu pegar aqui, pode ser na Lab mesmo, que quando você ia fazer alteração na data de saída, ele estava puxando no calendário em 2020. Então foi feito o ajustezinho só para ele puxar, ele pega agora a data atual e o ano atual também, fica certinho. Uma outra tarefa foi na parte da tabela de imposto para o ISSQN, aqui no KNAI. Antes ele aceitava apenas 7 dígitos, agora ele está aceitando até 9, pelo que consta na tarefa, tem alguns clientes de alguns municípios que estão exigindo já 9 dígitos. Foi feita a validação tanto para dentro da nota de serviço, quanto aqui na tabela, para acatar e ir para o XML corretamente também. Eu tenho aqui na nota fiscal a questão do envio de notas em lote para o Marketplace. Eu não estou com o serviço rodando, que eu estava com um probleminha, mas eu vou só simular aqui para mostrar a parte de erros. Que agora, se o cliente selecionar mais de uma, vier aqui em mais opções, tem um botão de enviar selecionados para o Marketplace. Quando ele clica, no caso essas vão dar erros, porque elas não têm origem nem de venda e nem do Marketplace, e ele retorna aqui o número da nota e quais deram erros. Se caso alguma delas tivesse dado certo, ele iria enviar e aqui ele só ia retornar para a gente quais deram erros. Nesse caso aqui é o erro por não ter as validações, mas qualquer outro erro que ele pudesse dar no envio, ele vai retornar ali também. Tinha uma outra questão aqui na parte do CTE, na transformação de nota para CTE. Eu vou importar aqui 3, só para um exemplo, que quando você selecionava a opção de emitente destinatário aqui na parte de agrupamentos, ele não estava pegando os valores corretamente. Agora, por exemplo, eu tenho esses 3 valores aqui. Se eu marcar emitente destinatário, ele teoricamente vai montar para a gente 2 CTEs. O primeiro aqui vai ser o valor de 17 mil, que aí vai ser a soma da de 17.100 e a de 640, que são o mesmo emitente destinatário. E a outra vai ser só a de 4 mil, deixa eu ver se eu abrir certo. Perdão. É a outra aqui. E outra vai ser só os 4 mil que sobrou. Eu também percebi um outro problema, que tinha um valor errado se caso eu fizesse a importação e colocasse para não agrupar. Ele gerava os 3 CTEs, um para cada nota, mas o valor total ele estava somando o total das 3 e aplicando o total das 3 nas 3 diferentes. Agora ele vai pegar e cada um vai estar com o seu valor. Opa. Eu não marquei a opção, perdão. Que eu coloquei para não agrupar. Tem que colocar para não agrupar no caso. Não agrupar. Que ele vai gerar os 3 CTEs. E cada um com seu valor individual. De 4 mil, a de 640 e a de 17 mil. 1715 e de 640. A outra tarefa que eu tenho é na parte de transformar o CTE em manifesto também. Eu vou ter que pegar um autorizado. Eu vou lá na Recall que fica mais fácil. Espera aí. Na hora de fazer a transformação do CTE em manifesto, pegar um autorizado, ele vai aparecer a telinha, essa diálogo, para o cliente poder inserir o motorista e o veículo. Porque dentro do CTE não tem essas informações e ele ia sem esses dados, dava problema na hora da autorização. Os 2 campos aqui, eles têm um comportamento parecido ao que é dentro do manifesto, são 2 listas, então dá para ele inserir mais de um motorista. E aqui no veículo, eu mantive uma tela só, mas se o cliente digitar, por exemplo, uma placa de um veículo, ele vai ter esse indicativo com essa tooltip para indicar. Se tiver vermelhinho, ele é um veículo, e se ele informar um outro,
que no caso esse é um reboque, ele é um reboque. E na hora de salvar, ele vai fazer a distribuição lá dentro do manifesto corretamente. O veículo vai estar no campo do veículo, o reboque no reboque, os dois motoristas tudo certinho. Isso evitava do cliente ter que ficar abrindo muitos manifestos para ficar fazendo essas alterações que não tinha antes. Ô Léo, lá na parte do CTE, vai ver na lista aí. Não, pode fechar. Não, é só uma ideia só. Vocês acham importante o valor da carga aqui para diferenciar que CTE é CTE? Não que o tomador está aqui, né? A não sei quando é o mesmo tomador, igual essa MCR aqui, vamos supor que fosse um caso real, tivesse várias mercadorias, como é que você sabe qual CTE de qual nota? Acho que se tivesse o valor da carga aqui, abre ele aí para a gente ver uma coisa só. Valor da carga. E se tivesse ali, não facilitaria para o cliente? Bom, depois a gente vê isso. Pode colocar uma coluna a mais lá, né? Pode colocar, ele tem aqui. Não, ele não tem, dá para adicionar, ou talvez ver de colocar aquele menu que o cliente pode personalizar, não sei se é válido também. Escolher as colunas que ele quer exibir. Não, só tava vendo. Não tem nada a ver com a tarefa, mas eu acho que facilitaria, sim. Faz sentido pro valor da carga também, não só do serviço. Beleza. A outra parte que eu tinha para mostrar é dentro do manifesto, que são algumas adequações parecidas ao que foi feito no CIEM. Na parte de informar a lotação, tem aqui para o cliente informar o NCM. Eu peguei também a mesma ideia do cadastro do produto. O cliente pode clicar aqui para fazer a consulta e digitar, para fazer a localização, ele seleciona, preenche. Também é adicionado aqui algumas outras questões, como por exemplo, no tipo de carga tem o granel pressurizado aqui. Aqui nos pagamentos... Esse bloco inteiro da lotação ou não? Não, da lotação ele já tinha. Eu só ajustei só para colocar esse campo. Tá, mas esse bloco aí inteiro para lotação ou não? Isso, para lotação. Se você marcar, ele some? Isso, ele some. Que legal, perfeito. Que é o CEP de carregamento. Aí daqui só foi o NCM que eu adicionei e o tipo de carga. E tem outros campos aqui no pagamento. Teve uma mudança aqui nessa label, que antes era componentes do frete, alguma coisa assim, aí ficou como pagamentos de contrato. Tem aqui o vale pedágio como componente agora também. Que, deixa eu só confirmar rapidinho, que eu não lembro de cabeça os outros campos. Tem do NCM, o vale pedágio que eu mostrei. Nas informações do vale pedágio, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Perdão, calma aí. Aqui. Tem agora só tag e leitura. O cupom e o cartão que tinha aqui foram removidos. Leitura de placa ou tag agora são os tipos de pagamento. E eu acho que dessa tela aqui seria apenas isso. Que aí já vão tudo para o XML certinho, as validações corretas. Deixa eu só ver as outras que eu tenho aqui. Na tabela de imposto também. Agora aqui na parte do ISSQN, tem para o cliente poder preencher o código NBS, o código de serviço municipal e o código de serviço geral. Isso vai lá para a nota de serviço. Referente a esse campo do código de serviço, pelo que a gente estava dando uma olhada, ele teoricamente são os mesmos da lista de serviço aqui, só que essa lista de serviço ela já é uma tabela dentro do GA. E no caso agora vai ter serviços com 6 dígitos, que é tipo 01.01.01. No caso, são alguns municípios apenas, não são todos. Então, como eu não achei a lista, eu adicionei a seguinte validação. Esse campo aqui, ele vai, na hora de transformar, fazer a nota de serviço, eles vão puxar no mesmo campo, mas se o cliente digitar aqui o serviço, ele vai ter uma prioridade superior ao da lista de serviços. Porque, como são poucos municípios que têm dessa lista de serviços com 6 dígitos, então, se caso ele não tiver, eu até coloquei uma tooltip aqui para avisar, caso o código não apareça na lista, pode informá-lo aqui, que aí a prioridade vai ser desse campo. Se caso ele não tiver nada, pega da lista de serviço, e se caso não tiver configurado a tabela de imposto, ele também não puxa. Teve também uma alteração, que eu vou ter que voltar lá na lab, que é na parte do relatório. Foi um ajuste de um relatório que já existia na nota fiscal, é o relatório NFE por CFOP. Foi adicionado deixa eu ver se eu vou conseguir gerar. Aí, gerei. Na parte de baixo, o cliente pediu para adicionar o total por CFOP, porque ele não tinha soma por CFOP, era só os totais aqui. Então eu adicionei aqui, se caso tivesse mais CFOP, ele ia renderizar todas as que tinham e mostrar aqui também esses totais que estavam aqui.
Acho que para esse sprint que eu tinha para apresentar era somente essa questão. Alguém tem alguma dúvida? Beleza, Léo, obrigada. Nada. Matheus. Bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Beleza. Nessa sprint eu vou só mostrar basicamente as telas da reforma tributária. Elas já estão em produção, na verdade, seria do cupom e do CTE. E eu vou mostrar um pouquinho do XML também, pelo menos com o preenchimento base ali desses impostos. No caso aqui do cupom, sempre que a gente inserir um item aqui, você consegue ir no produto. E a aba de IBS-CBS, assim como na nota, já aparece aqui. Ela é um pouquinho diferente, né? Porque essa dialog é um pouquinho mais... eu tenho um pouco mais de espaço, né, para colocar os campos, então eles estão um na frente do outro, em vez de um abaixo do outro, como na nota. Mas assim é muito melhor. Coisa, sim. Concordo. As situações ainda continuam mudando a tela também, então se eu colocar aqui o diferimento, por exemplo, ele vai aparecer aqui embaixo, o preenchimento. Se eu mudar aqui para o monofásico, ele substitui os dados, assim como na nota também. Então aí, como com essa liberdade maior nessa dialog, eu consigo fazer ele substituir mesmo que está na tela, ao invés de colocar aquelas tabs, né? Aqueles accordions que tinha na nota. Então ele pode fazer o preenchimento aqui normal, e ele vai sair no XML, tanto dentro aqui do produto, né, do DET. Ele tem a aba de imposto, normal igual da nota, IBS-CBS, as mesmas informações da NFE. E nos totais também, quando ele gerar lá, aparecem aqui também. Tá? Então, pode falar. Não, eu ia perguntar uma dúvida. Esses campos ainda não foi para a tabela de imposto cadastrada ainda, né? Todas elas estão no ainda documento eletrônico, né? Igual aí na Isso. NFC, eu tenho que preencher toda vez ou via configuração. Sim. Aí nós vamos em esperar processo, estabilizar na para verdade. poder jogar para lá, é isso? Não, eu já estou fazendo isso, na verdade. Eu até ia comentar aí que os dados principais aqui das situações, esses percentuais seriam gerais, né, por imposto inteiro, eles vão ficar padrão já. Vai ter uma tabelinha ali que você pode alterar. É só esses impostos mais internos aqui que depende muito, que eu acho que por enquanto a gente não vai colocar lá para cadastrar, né? Mas talvez no futuro a Mas gente isso expande varia aquela de estado para configuração. estado? Inicialmente, eu acho que não. O Leite vai saber falar mais, ou o Gustavo. Porque eu acho que os impostos agora são padrão para todos os estados, não é? No futuro, né? Pelo menos vai ser. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim. Pro ano que vem, na verdade, até terminar a reforma, eles vão padronizando, porque eles vão tirando do ICMS, dos outros impostos, e aumentando a alíquota gradualmente desses impostos novos. Mas, por enquanto, apenas ano que vem, que é a projeção máxima que a gente consegue ter, ele fica fixado. Aí, tanto que de efeito imediato a gente tinha pensado deixar pelo menos em configuração, né? Uma parametrização básica ali de o cliente consegue colocar uma alíquota básica e a base de cálculo para ele conseguir usar. Então, mas a dúvida é essa, Leite, por exemplo. Primeiro, para o ano que vem, eles são obrigados a preencher o quê? Só o percentual da base de cálculo, o valor da base de cálculo. A alíquota do IBS para o F já vai aplicar ou não? Já. Tem uma fixa por UF e uma fixa por CBS. De município está zerada. Ok, tá bom, entendi. E aí, se eu vender para... Eu sou daqui de São Paulo. Se eu vender para Bahia, eu sou uma empresa que vende para Bahia. Esse percentual não muda para Bahia, né? Não, por enquanto não. Ele vai ficar fixo. Tá, então por que a gente já não faz lá na tabela de imposto, então? Não, então, essas alíquotas, elas estão sendo feitas já, na verdade. Eu tô rodando aqui local. Não precisa nem mostrar, eu só tô entendendo. Só porque, assim, antes a gente tinha uma complexidade, porque, assim, se vendia para Minas era um percentual, se vendia para Bahia era outro. E agora, pelo que eu falei, a gente jogar lá na tabela de imposto... O teu fone tinha ficado ruim, peraí. Você tá melhor. Tá. Não, só isso que eu entendi, entendeu? Se vai ser fixo para todo mundo, a gente joga lá na tabela de imposto, o cliente preenche, né?
Ou a gente faz um preenchedor também para todo, preencher em todas as tabelas de imposto tal alíquota. A maneira que está sendo feita seria na configuração aqui de documentos fiscais, aqueles dados que o Leite comentou, né? O percentual aqui, todos os percentuais, na verdade, eles vão ficar... Vai ter como você configurar eles para o documento específico, né? Então, para a nota vai ser de um jeito, CTE de um jeito, tal. Eles vão aparecer aqui nos documentos fiscais, tem uns botões aqui. Então, mas isso me preocupa o seguinte, Matheus, eu entendi. Mas, por exemplo, mesmo na nova lei, todos os produtos são tributados da mesma forma? Vai ser da mesma forma no início, se eu não me engano. Ok, então tá, mas aí depois a gente vai migrar isso para a tabela de imposto de toda forma. Vai, sim. Aí sim, eu tenho um produto que tem, sei lá, uma redução, outro produto é monofásico, igual você estava mostrando ali, né? Então, isso aí vai ter que ser, vai chumbar, vai voltar para a tabela de imposto da mesma forma, né? Vai. Isso daqui é mais uma etapa de transição, né? Seria enquanto tá mediando aí essas mudanças, a gente vai usando isso daqui. E essa telinha aqui, a outra dúvida, tá? É o que a gente tinha discutido isso com o suporte e o pessoal do CIEM também tem essa dúvida. A gente consegue colocar ela lá na tela da nota, de um lugar mais facilitado. A gente consegue transportar essa diálogo, em outras palavras, para a tela da nota, um botão lá, a configuração do seu CBS IBS ali. Consegue. Consegue. Mas isso daqui não é um componente, ou já está em componente? É um componente, eu fiz componentizado já. Isso, então dá para importar lá depois o mesmo componente, perfeito. Entendeu o que eu quero dizer, né? Para o cliente não ter, todo cliente ter que vir em configuração e tal, a gente põe lá e avisa o cara, a partir de agora é só você clicar no botão aqui e informar a alíquota X. Perfeito. Beleza. Bom, então tem essa partezinha aí, né? Que é a configuração. Mas basicamente só voltando aqui, ele vai preencher os percentuais. Como eu tinha mostrado, ele vai mudar aqui também dependendo da situação, né? No imposto aqui também, no XML. E para o conhecimento de transporte, aqui nos impostos também foi adicionado. Eu usei o mesmo sistema de abas da nota, né, normal. Então agora foi adicionado o CBS, IBS. E usei o mesmo padrão ali dos accordions, né, como é na nota. Por conta da dialog mesmo, que ainda é no modelo antigo, né. Provavelmente no futuro, se mudar, eu posso fazer da forma do cupom também, mas por enquanto tá assim. Ficou muito bonita aquela da NFC. Ficou legal. Ficou legal. Preenchendo esses impostos, mesma coisa. A situação ela vai mudando aqui, ela vai habilitar o diferido, né, que acho que é a única situação que o CTE aceita, por enquanto. E no XML também, mesma coisa. Dentro aqui dos impostos vai aparecer o IBS-CBS com as situações e os valores que foram informados. Tá? Então, por enquanto, é isso que eu tenho para mostrar, só para a gente ter uma ideia de como está funcionando, né, os impostos aí. Sobre isso, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não. Beleza. Beleza, obrigada, Matheus. Por nada. Sabrina. Bom dia. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom dia. Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Eu tinha fechado aqui. Bom, nessa sprint eu fiz a parte da integração com a nova maquininha, que agora a gente vai fazer a integração com essa maquininha do Mercado Pago, nesse modelo aqui. O processo de integração das maquininhas vai ser o mesmo. Quando ele já tiver, o aplicativo do Gerência e Vendas já tiver nas maquininhas, né, tanto da rede, da Cielo, do Mercado Pago, ele já vem com a identificação que é pela integração específica de cada uma. Então, por padrão, a gente vai ter o pagamento de crédito e débito automático nessas maquininhas. Então, todo pagamento que for escolhido lá, débito e crédito, vai chamar automaticamente o pagamento da maquininha. E se o usuário quiser utilizar o recebimento também,
Aí tem que ativar aqui nas configurações integração com Smart POS. Então tem aqui receber Pix via integração. Que aí se ele quiser usar só a maquininha para receber cartão e o Pix por QR Code lá fixo mesmo, então por padrão ele vem desabilitado. Então tem que marcar aqui. O fluxo ficou igual o que já tem nas outras maquininhas, que é da rede da Cielo, né? Então, quando for cartão, aí ele já não vai mostrar aquelas informações de divisão de parcelas, né? No débito. Aqui no caso teria que passar o cartão, né? E essa maquininha, como ela é só de desenvolvimento, ela simula o pagamento automático. Por isso que eu não passei nada. E o crédito aqui também, nas outras maquininhas eu tenho a parcela aqui embaixo, para a gente escolher. Nessa do Mercado Pago, ele mostra as parcelas diretamente na interface deles de pagamento. Entendi. Que aí depende se pode parcelar ou não. Se for um valor que não parcela, ele já chama direto e não mostra as parcelas ali. Entendi. Aí a primeira via ele sempre imprime, se ele quiser imprimir outra via, ele coloca depois. Então, quando for parcelada, ele vai mostrar aqui 2 vezes, e lá na importação que for feita para o GA, aí ele vai gerar 2 parcelas no financeiro separado. Muito bom. Aí as outras formas de pagamento fica normal. Aqui eu tentei pagar com o Pix, aí como ele é 50 centavos, ele tem um limite lá mínimo. Então era só para mostrar ali a parte de erro. Se der algum erro no retorno. O Pix é processado via Mercado Livre também, Mercado Pago. Sim. Legal. Ele chama lá também a geração do QR Code. Perfeito. Ele mostra o QR Code na telinha. Essa de desenvolvimento aqui não tem como simular do Pix. Então, muito bom. Essa maquininha não era igual àquela que a gente tinha na cantina. Não, é outra. É outra, né? Não é o mesmo modelo, tá? Essa é maior. A da cantina era menorzinha. Eles são meio estranhos, porque uma máquina serve para uma coisa e outra máquina serve para outra. Então, essa máquina é um modelo que só serve para app, ela não serve para POS, por exemplo. Pro POS lá, o Smart POS lá, entendi. Sim. Entendi. Tá bom. Pelo que a gente viu também, o cliente que for adquirir, ele já vai vir embarcado direto com o nosso aplicativo. Ele não consegue acessar as outras interfaces aqui direto da maquininha. Então, por padrão, fixo o nosso app. Que legal. Ô, Sá, deixa eu fazer uma pergunta. Nós não estamos com aquele autoatendimento aqui ainda, não, né? Quem que estava fazendo a tarefa? Tá com o Wesley. Beleza. Wesley. Tá ele só não apresentou hoje porque o Evaristo não terminou de validar as telas ainda, mas uma parte das 3, aquela parte do VB Touch tá pronta já. Que legal, muito bom. Tá bom. Bom, aqui deixa eu voltar ali. A opção de pago sim ou não só dá pra gente marcar nos pagamentos que não forem feitos pela maquininha, por padrão da maquininha é fixo. E se a gente clicar aqui na opção, aí tem a opção aqui de estornar o pagamento. O estornar pagamento também não funciona aqui no desenvolvimento, então por isso que eu não mostrei. Mas aí ele marca lá como cancelado e volta o valor que tinha sido pago antes. Aí depois da finalização da venda, é a mesma coisa das outras, a gente imprime o recibo aqui. Sá, nessa versão de aplicação já tem aquele cupom unitário lá. Aquele cupom... Eu preciso fazer só para essa daqui. Nas outras já tá. Então, mas isso que eu falo, as aplicações são compartilhadas ou existe desenvolvimento separado? O desenvolvimento é separado. Porque é por SDK de cada maquininha, né? Então, mas
core da aplicação e o SDK só é específico do módulo, ou cada aplicação tem um Git lá, tem um projeto? Não, é tudo na mesma. Ah, tá, entendi. Só a parte de processamento, por exemplo, que tem o que chama o SDK específico do Mercado Pago ou da rede, né? Tá bom. Eu entendi. separei por builds. Aí eu gero, é o mesmo projeto, aí lá dentro do projeto tem as configuração e eu faço um build para cada. Entendi, tá bom. Aí essa do Mercado Pago é via SDK, a da rede também. É só a da Cielo que é via Deep Link, que eles chamam como se fosse uma APIzinha dentro da maquininha lá. Entendi. Entendi. O SDK é nativo dele, é um código que ele puxa e já executa. Tá bom. Tem mas aí, por exemplo, um projeto. para você transformar, para jogar aquele cupom aqui, aquele venda item a item, não lembro como nós chamamos lá, né? O que você precisa fazer para compilar aquilo aqui? Você não precisa reescrever nada. Como essa daqui recebe só texto, o da Cielo já também era via texto, então eu só pego a mesma função e só vou chamar o SDK dessa para imprimir. Ok, entendi. Aí não vai precisar. Entendi. Agora o da rede, ele não recebe mais string. A impressão deles é de outra forma, então se fosse lá, teria que fazer de novo. Entendi. Cada um de um jeito. Entendi. Isso. Só não tá nessa versão mesmo, mas é rapidinho para eu finalizar essa parte. Não, só para me entender, tá? Tem um evento, tava pensando talvez em executar isso, mas a gente pensa nisso aí, legal. Eu acho a Cielo e a rede estão ok já nessa. Então, eu não sei se a gente consegue maquininha, se através da parceria consegue maquininha. O Mercado Pago é legal que você entra lá e pede a maquininha e vem, né? Assim, principalmente a gente meio que priorizou eles em relação à parte de cliente, porque eles entraram em contato com a gente e eles falaram sobre a gente se tornar parceiro deles, sabe? Como o cliente tem que receber a maquininha já com o nosso app embarcado, eles têm um controle melhor disso. Entendeu? Não, e é legal pra caramba, porque chumba o software com a maquininha, é maravilhoso isso. Sim. Eles estão fortes nisso aí. E isso que eu falo pra você, precisa de digital, é igual abrir uma conta no Nubank, né? Um exemplo, né? Do que você ir lá no Itaú abrir uma conta. Então, assim, eu vejo que a maquininha é a mesma coisa. O Mercado Pago, você entra no site, compra, cria a conta digital, já começa a usar a maquininha no outro dia. Vamos supor, eu vou fazer um evento lá no condomínio que eu estava pensando em usar o autoatendimento na maquininha, tá? Para imprimir ficha para pegar a bebida, por exemplo. Eu sei que a gente tem, seria uma propaganda legal dentro de Bonifácio, mas já é um case de uso, eu vou estar ali, a gente consegue acompanhar o case de uso. Mas das outras marcas, que igual você falou, já tem pronto, eu não sei, eu nem sei como é que eu peço uma maquininha da rede para usar num evento ali, entendeu? Sim, e inclusive, Gui, a gente tem um grupo lá com o time deles, a gente foi a primeira ou uma das primeiras empresas que estão virando parceiro deles. Que legal. Dentro do grupo eles estão pedindo feedback para a gente em relação a como que está o fluxo, como que está o uso. E eles falaram, tipo, é um projeto que tá bem no início ainda, então eu acho que tem chance de dar certo. Que legal, muito bom, Dani. Bom saber. A gente tá na frente assim e dá um case legal, dá para fazer um crossover de troca de propaganda mesmo, né? De links. Legal. Aqui, depois tem, na parte de listagem de vendas, tem aquele botãozinho ali em cima que a gente consegue ver as transações que foram feitas apenas pela maquininha, né? Então aqui tem todas. Se eu paguei, por exemplo, em alguma e não finalizei a venda, ele fica aqui como sem venda vinculada também. Então, para eu não perder esse histórico, ele fica aqui. Aí elas não estão exportadas ainda, né? Depois que a gente fizer a exportação para o GA, ele marca ali como exportado também. Que a gente consegue visualizar lá no Gerencia aqui. Aí a parte da sincronização, os pagamentos do Mercado Pago aqui já vai vir marcado como padrão.
Aí aqui da maquininha seria esse fluxo mesmo, bem simples, igual das outras, né? E aqui também no GA foi criado uma parte da tela de integração com os tokens, né? Para a maquininha embarcada, a gente precisa do token só para fazer a parte de estornos de pagamentos, que aí o estorno é feito via API. Então, ele vai ter que fazer aqui o vínculo da conta dele no Mercado Pago no GA. Aí, esse token que for gerado já vai ser enviado também para o serviço que o app utiliza. Então, aqui já foi feito para as duas, né? Que a gente vai ter futuramente depois a integração com a Smart POS, que é igual àquela que a gente tinha na cantina, que o sistema, o GA, chama a API e vai chamar a maquininha, né, para fazer o pagamento. E o app embarcado seria aqui com essa maquininha que eu acabei de mostrar, com o Gerencie Vendas. Então, qual que ele for usar aqui, tem que solicitar o acesso e fazer login lá na conta dele do Mercado Pago. Muito bom. Eu tenho uma outra conta aqui que eu já tinha logado. Depois que logar, ele vai ficar aqui com a data de atualização, de expiração e o ambiente, né, o token que retornou. Se eu quiser também atualizar o token aqui manualmente, né, eu solicito acesso, mas com o refresh token o sistema mesmo vai atualizar caso precise. Se eu não me engano, a expiração deles lá é de 180 dias. Então, se expirar, a gente gera novamente. Se eu tentar aqui solicitar acesso em outra conta, diferente da que eu acessei agora, ele não vai atualizar aqui o token, não vai trocar. Porque a gente precisa aqui fazer o vínculo com lojas. Então, se eu trocasse a conta, eu perderia aqui as informações das lojas que eu cadastrei. Então, depois de fazer o acesso aqui e solicitar o token, tanto no app embarcado quanto na Smart POS, eu tenho que vir aqui e fazer o vínculo de uma loja. Então, eu vou cadastrar aqui o nome, a latitude e longitude, que seria do endereço. Os campos vai vir desbloqueados, né? É que eu já salvei ela aqui, então não tem como editar mais. Tem como a gente capturar essa latitude e longitude no lugar do cliente via browser, alguma coisa assim? Não sei se tem como fazer via API. Eu acredito que tem, mas eu só não sei se tem alguma API open source ou se a gente teria que usar o Google. Mas tem como tem, porque tem muitos lugares aqui que fazem isso. Né? Legal. Muito bom. Aí depois que eu cadastrar a loja aqui, ele vai liberar o cadastro de caixas, né? Então eu tenho que cadastrar também aqui os caixas. Cada caixa vai ser vinculado a um terminal, a uma maquininha. Então eu cadastrei aqui caixa 1 e caixa 2. O terminal aqui ainda está em branco. Eu vinculei esse primeiro caixa aqui. Então quando eu for lá na maquininha e fazer o login da minha conta, na mesma conta que eu fiz aqui o cadastro, do Mercado Pago, ele vai aparecer lá para eu escolher a loja que eu quero acessar e o caixa depois. Perfeito. Então, eu vinculei na maquininha que a gente tinha aqui da cantina. E se eu vier aqui associar terminais, ele já localiza aqui a maquininha que está vinculada. Entendi. A outra não tem, o outro caixa não tem nenhuma, né? E aqui tem essa. Ele é um select aqui, né? Um switch para eu conseguir escolher se tiver mais do que uma. Sá, só para me entender, esse caixa aqui é um caixa cadastrado lá no Mercado Pago. Esse aqui, isso. Tá. Agora sim, em relação ao sistema, vamos supor, como é que eu escolho no terminal qual caixa eu vou usar qual maquininha, entendeu? No PDV do GA, por exemplo. Quando a gente tiver a tela de pagamento, né? Esse daí, eu acho que, se eu não me engano, vai ser feito depois a integração com a forma de pagamento. Isso, com a forma de pagamento vai vincular nesse caixa aqui. Sim, tá certo. Como ela tá fazendo app, a gente já fez essa parte comum. Mas em relação ao POS, ele vai ficar vinculado com a forma de pagamento, e quando ele escolher lá dentro de frente de caixa, ele já chama qual é a certa. É isso mesmo. Quando aquela questão que a gente fez, a forma de pagamento personalizada, que vai amarrar, aí lá que você vai falar se é Cielo, Mercado Pago, que né? E qual a maquininha vai ser. Perfeito, tá certo. Entendi. Aí quando você clicar em cartão de crédito, se a pessoa tiver uma maquininha só,
já vem ela. Só que às vezes, se tiver um Mercado Pago, uma Stone, por exemplo, a gente tem 2, 3 maquininhas que às vezes vão estar fora do ar e tal, né, ou horário de movimento, a pessoa precisa. Então, a hora que ela clicar em cartão de crédito, vai aparecer as duas opções para ela selecionar da forma personalizada daquele tipo fiscal cartão de crédito. Né? Perfeito. Uhum. Isso. Aqui também, quando a gente vincula o terminal, tem a opção salvar e ativar PDV. Tem alguns tipos lá que essa maquininha pode estar, né? E ela tem que estar ativa em modo PDV para a gente conseguir chamar o pagamento tanto via API e também na parte do app embarcado. Então, ele já ativa via API lá automaticamente. Aí ele salva aqui. Transforma ela em PDV, né? Em modo PDV, isso. Né? Perfeito. Então aqui a gente só tem que fazer isso, cadastrar o caixa e vincular o terminal. Aí futuramente vai ser usado aqui para o pagamento no frente de caixa, né? Essa via API Smart POS. E no app embarcado a gente vai utilizar só para fazer cancelamentos lá dos pagamentos feitos pelo Gerencie Vendas. Então esse token aqui ele já é enviado para lá. E também, se precisar gerar um novo, o próprio serviço lá do Gerencie Vendas vai atualizar aqui o token, se ele expirar. Da parte aqui de configurações seria isso, para ele começar a utilizar depois. E aqui também na parte de importação de vendas, vou mostrar agora. Deixa eu mostrar aqui na homologação, que eu já fiz aqueles pagamentos do vídeo, eu fiz no serviço já de homologação. Aqui na parte de importação de vendas agora, a gente vai ter também aqui as transações no Mercado Pago, que antes tinha da Rede, Cielo e agora o Mercado Pago. Elas só vão aparecer se eu tiver algum pagamento feito, né? Então, se o cliente não utilizar e não tiver nenhum pagamento, ele não vai aparecer aqui. Então, aqui as transações vai listar todos os pagamentos, igual é aquela telinha lá da maquininha, só que aqui ele vai englobar todas as maquininhas que foram exportadas. Né? Aqui é só para consulta mesmo. E aqui também na importação da venda, essa daqui é a venda que eu tinha feito lá no vídeo, os débitos aqui, créditos que foram feitos, os pagamentos, ele vai identificar que foi feito pelo Mercado Pago. Aqui. Então aqui, como é crédito 2 vezes, aí ele vai gerar 2 parcelas de R$20, quando a gente importar essa venda. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui ele gerou para o dia 10/10, e aí ele gera a cada 30 dias as outras parcelas, quando for no crédito. Então ele gerou 4 aqui, em vez das 3 que estava lá. Eu acho que da parte aqui da importação de venda seria isso também, a única diferença é essa das parcelas, o restante da importação vai ser normal. Acho que seria isso que eu tinha para apresentar hoje. Beleza, alguém quer fazer alguma pergunta? Então é isso, gente. Obrigada a todos. Tenham todos uma ótima sexta.